Fala galera, aqui é Lucas Cavalcante da Tecnogis e hoje vamos fazer um tutorial diferente, utilizando um programa diferente chamado Spring. O Spring é um programa brasileiro, ele foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Spring ele começou o desenvolvimento em 1991, se estendeu até 1995 mais ou menos, e em 96 ele foi disponível e publicado na web para download e até hoje se permanece ativo. Hoje é um software livre, de código aberto, que pode ser trabalhado por qualquer pessoa sem nenhum custo. Diferente do software que a gente vem trabalhando aqui, o QGIS como exemplo, que eu coloco lá imagens, vetores, e ele vai expandindo a sua área de desenho, o Spring ele foi formatado para se pensar primeiro no que se quer trabalhar, qual a área que se quer trabalhar em projeto e depois que se coloca essa área. Então ele funciona um pouquinho diferente. Eu primeiro crio um banco de dados nele, depois crio uma área de projeto, onde eu determino os limites do meu projeto, e só depois que eu incorporo imagens ou vetores para poder trabalhar. Então, essa aqui é a interface do Spring. O Spring ele possui aqui os botões bem intuitivos, então esse conjunto de botão aqui, esse botãozinho com conjunto de moedinhas empilhadas é um de banco de dados. Então é aqui que eu vou criar esse meu banco. Seguindo o mesmo princípio de qualquer software SIG, eu sempre procuro uma pasta raiz. Então eu venho aqui na unidade C e vou criar uma pasta aqui, vou denominar ela de teste Spring. Então aqui, teste Spring. Criei a minha pasta e vou selecionar essa pasta para ser o local que vai ser salvo o meu banco de dados. O Spring me permite criar diversos bancos de dados, então posso trabalhar com MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres e o mais simples dele que é o SQLite, que eu não preciso ter nenhuma conexão direta, ele cria um arquivo e esse arquivo é um banco de dados. Vou dar o nome aqui para ele de teste e peço para criar. Então, automaticamente, dentro dessa pasta aqui, na unidade C, chamada teste Spring, ele criou um banco SQLite chamado teste. Eu clico no teste aqui e peço para ele ativar. Quando ele ativa o banco de dados, percebam que ele ativou também alguns outros botões da barra de ferramentas. Um desses botões aqui é exatamente o botão de projeto. Ou seja, o que é esse projeto? Eu vou dizer para o programa qual a área que eu vou estar trabalhando, qual o meu datum de trabalho. Então, eu especifico para ele a projeção, o datum, o fuso, dou um nome para aquele projeto e aviso para ele qual é o retângulo envolvente que compõe o projeto. Isso no Spring tem uma peculiaridade, porque o retângulo envolvente do Spring ele trabalha exatamente com o canto inferior esquerdo e superior direito. Então, esse é o retângulo envolvente, são os dois pontos que eu posso colocar nessa área de retângulo envolvente. Ele aceita o retângulo envolvente em coordenadas de graus, minutos e segundos, graus decimais e coordenadas planas, coordenadas métricas. Então, como é que eu posso achar, por exemplo, um retângulo desse? Eu baixei aqui no próprio site do INPE também algumas imagens que são imagens referentes ao Cibers 4, satélite Cibers 4, que está aqui. As imagens ela vêm compactadas em arquivos zip e eu simplesmente descompactei essas imagens. Um dos arquivos dele é um arquivo XML, que é um arquivo que pode ser aberto pelo navegador. Então aqui, como meu padrão é o Chrome, ele vai abrir aqui pelo navegador Chrome. O que eu preciso saber desse arquivo? Primeiro, eu tenho que procurar pelo datum. Então vou aqui um Ctrl F, datum. Então no arquivo está falando o quê? Que essa imagem do Cibers, ele é referente ao datum WGS84. Se eu descer um pouco mais nas informações, a projeção é a UTM e aqui ele me dá o fuso, menos 39, o meridiano central do fuso. Menos 39 vai ser o fuso 24. Então, o que eu vou fazer com essas informações? Eu vou vir aqui no Spring, vou dar um nome para o meu projeto, vou botar aqui, Cibers. Vou determinar a minha projeção, eu já sei que é uma UTM, WGS84, zona 24. Lembra que lá é menos 39? Está aqui, ó, 39. E vou executar. Agora ele pergunta qual retângulo envolvente. Eu volto para o meu arquivo XML,
Aqui como exemplo Cibers, mas falando de SAT ou qualquer outra imagem vai ser a mesma coisa. E procuro aqui agora por box. Tá aqui, o bounding box, ou seja, o retângulo envolvente. Eu vou precisar do retângulo envolvente, o canto inferior esquerdo e superior direito. Então tá aqui, ó, superior esquerdo, superior direito. Tá aqui as coordenadas em graus e as coordenadas em UTM. Então eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C, chego aqui, lembrando que o meu retângulo envolvente é x1, y1 inferior esquerdo, x2, y2 superior direito. Então, como eu peguei aqui do superior direito, eu peguei o meu norte. Tá aqui o meu norte, eu acabei de copiar. Então, o norte faz representação com o eixo y. Eu volto no arquivo e agora copio o oeste, que é o eixo x. E faço a mesma coisa com o retângulo agora, o ponto do inferior esquerdo. Inferior esquerdo. Copio o norte, coloco no y, vou aqui e copio o oeste. E coloco no x. E peço para ele criar. Então aqui automaticamente, quando termina um retângulo envolvente, ele cria esse projeto chamado Cibers com essas configurações. Se por acaso tivesse pego lá os graus decimais, não tem problema. Quando eu colocasse aqui os graus decimais que estão aqui no arquivo, ele simplesmente converteria esses graus decimais em coordenadas planas, porque ele vai puxar exatamente a projeção que foi determinada aqui no projeto. Então o projeto está configurado, eu clico em ativar, e agora já me abre um conjunto de informações, permitindo agora que eu comece a importar os meus dados, sejam eles vetoriais ou imagem, sempre lembrando que essa área de desenho aqui, o tamanho máximo dela está determinado exatamente por esse retângulo envolvente. Então, qualquer informação que for acima desse retângulo, o Spring vai perguntar se você quer ampliar esse retângulo envolvente para aquela nova imagem, isso se ela passar um pouco desses limites que foram estipulados, e caso você diga que não quer, ele vai exatamente cortar aquela sua informação exatamente seguindo esse retângulo. Sempre lembrando, canto inferior esquerdo é o x1, y1, canto superior direito é o x2, y2. Então por hoje nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo.